arrebatada ao poço do inferno, meus pais no inferno por causa do divórcio e recasamento. Deus abençoe. Vou começar lendo as Sagradas Escrituras, para este testemunho, uma revelação que Deus me deu, de uma viagem que o Senhor fez comigo, e agora quero compartilhar com vocês, porque o Senhor me disse para compartilhar com todos aqueles que quiserem me ouvir. E chegou o dia em que eu devo falar, porque eu estava escondida, com muito temor de falar do que agora vou dizer-lhes, que esta é uma revelação da parte do Senhor. Uma viagem que ele me levou à boca do inferno. Há uns 3 anos, um retiro que eu fiz, um retiro de jejuns e orações em uma montanha aqui em Corona, Califórnia. Foram 2 semanas de jejum e orações. Eu fiquei lá, sozinha. A única coisa que eu buscava era ter uma comunicação com o Senhor, me aproximar dele, ouvir sua voz, e que me desse uma direção para a igreja. Atualmente sou pastora na igreja Pentecostal El Shaddai em Califórnia. Essa experiência é muito forte. Por 7 meses eu não pude falar do que eu havia visto, do que o Senhor havia me ensinado, e o Senhor me deu uma ordem de dizer à minha mãe o que ele me havia mostrado, e logo dizer à igreja, e levar para outras igrejas. Quero começar lendo as Sagradas Escrituras, Ezequiel 36, versículo 16 ao 38. Lemos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos, com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos. Eu os julguei, e, chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize portanto à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para vós a terra. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons,
e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos, e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios, que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas, e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que ele o faça, multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Bendito Deus que fez os céus e a terra. Dou graças a Deus pelo que Ele permitiu, o que eu vi e o que Ele me ensinou. Dou graças a Deus porque Ele me sustém, me manteve em seus caminhos, na igreja El Shaddai, nos estudos, nas provas e em tudo Ele tem me sustentado, me fortaleceu, me guardou. O que vou falar somente eu já cumpri com meu papai, minha mamãe, a esposa de meu papai, e a igreja, e depois disso eu tenho me calado e não falei mais. Sinto muita dor quando falo disso, volto a vivê-lo. Assim há 3 anos sirvo a Jeová, Deus Altíssimo, consagrada a servir o povo de Deus, primeiramente a Ele, por obediência à sua palavra, cada ano a cada tempo, me retiro para orar para pedir direção ao Senhor, e que seja Ele quem me guia, e me use para guiar a seus servos, a seu povo. Neste tempo eu fui para o retiro na montanha de Corona, por 2 semanas, apartada de todos, para orar e jejuar. Parte da noite eu dormia 3 ou 4 horas. Vou lhes contar o que Deus me mostrou, como diz a palavra de Deus. Quem tem ouvidos que ouça e quem tem olhos que veja. Eu confesso diante de Deus que foi o Deus Altíssimo que permitiu isso, e que me disse isso, porque ninguém pode fazer nada senão pela vontade dele. E neste tempo eu estando no retiro por 1 semana, subi para orar na montanha. Eu subia às 7 da manhã e eu orava todo o dia, em cima da montanha, e descia da montanha às 3 ou 4 da tarde para falar com outro amigo que estava ali retirado, e descansar um pouco, e logo voltava a subir às 7 da noite para orar, e ali ficava até 1 ou 2 horas da manhã. As igrejas vinham e oravam e ficavam somente até às 12 da noite, e se iam. E desta vez eu subi e estava orando com algumas pessoas ali, mas todos se foram, e eu fiquei sozinha na montanha. E depois da meia-noite começou a escurecer mais, e quando todos se foram eu fiquei, e não sentia medo. Estava bem escuro, no céu não tinha estrelas porque na noite as estrelas iluminam um pouco, só se via a luz da cidade quando eu olhava para baixo. E na montanha quando se descia, era muito escuro. E eu comecei a sentir temor, e eu comecei a sentir que ali havia alguém. E eu comecei a orar e pensei, eu não vou sair daqui porque este lugar está um pouco mais claro e me dá medo descer, porque eu senti a presença de algo ali, em cima, e foi ficando mais tarde,
e começaram a sair as estrelas, e eu comecei a sentir mais confiança. E orando e pedindo a Deus, e comecei a descer, eu não estava com medo, eu estava bem escuro, eu não conseguia ver onde colocava meus pés. E chegando mais abaixo começou a iluminar um pouco mais, porque aí havia eletricidade. Eu havia arrendado uma cabana pequena nesse lugar, e as cabanas ali são muito inseguras. Eu olhava para todos os lados, porque eu sentia a presença de alguém. Eu olhava e não havia nada. A igreja toda havia ido embora, e as cabanas estavam todas vazias. Eu sabia que ali havia um irmão em Cristo Jesus, que estava separado neste lugar, e que ele estava na sua cabana, e eu disse: vou bater em sua porta, mas assim pensei: eu não posso bater em sua porta. Então eu fui para minha cabana, e quando eu me sentei, eu senti passos do lado de fora, ao redor da cabana. Como havia folhas secas ao redor, comecei a sentir os passos que alguém estava caminhando ao redor da cabana, e comecei a sentir medo. Minha alma não tinha medo, mas meu corpo tremia de medo. Eu sentia os passos daquela pessoa, e eu disse: Senhor, a porta é insegura, eu estou sozinha neste lugar. E andava aquele personagem ao redor daquela cabana, meu corpo se atemorizava, e eu disse: tenho que deixar a luz acesa, para que saiba que eu estou desperta, que não estou dormindo. Eu sabia que esta pessoa que estava ali fora, e que estava me olhando em todo o tempo, eu disse: essa pessoa sabe que eu estou sozinha, e sabe que eu sou fraca, e sabe que eu sou mulher, sabe que neste lugar não tem nada. E meu corpo tinha tanto medo. E eu disse: vou orar. Eu estava orando e já não sabia o que dizer ao Senhor. Então eu fui ler a Bíblia. E agarrei a Bíblia e comecei a ler, e algo não me deixava ler a Escritura. E eu disse: vou orar porque preciso de forças. Minha alma necessita estar desperta. E eu fui orar e entrou paz dentro de mim. Entrou tranquilidade, eu já não sentia os passos. Mas eu sabia que esta pessoa estava lá fora. Então eu disse: Senhor, eu vou dormir, não importa quem esteja aí, eu quero dormir. Eu não quero sentir nada, eu não quero ver nada. Eu quero que tu me adormeça. E então eu valentemente apaguei a luz e me deitei, e eu fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, em um momento eu fui retirada, eu fui tomada do meu corpo, eu fui tirada deste lugar. Eu não estava dormindo, eu estava desperta, eu somente havia apagado a luz e fechado os olhos. E fui tomada e levada para fora deste lugar, fora de meu corpo, e apareci em um lugar diferente. Eu apareci em um lugar como um vale, tudo era de terra, não havia cimento, não havia cidades como aqui, como na terra, tudo era de terra, e havia ali um povo como do campo, e eu estava com uma coberta desde a cabeça até os pés. A coberta me cobria toda. Ali havia famílias, compostas de esposo, esposa e filhos, e essas famílias se juntavam com outras famílias. E eles eram comerciantes, eles faziam negócios entre eles. Eu sabia que a corrupção era muito grande nesse lugar, o engano e a mentira era muito grande nesse lugar. E como eles sabiam disso, eles faziam trato não com o papel, eles somente davam-se as mãos. Eles firmavam um trato com aperto de mãos. Somente os homens faziam tratos. As mulheres e os filhos não falavam, somente o esposo que falava e fazia o trato com o outro esposo. Ambas famílias se paravam uma de frente com a outra, e eles diziam: vamos fazer o trato, e não vamos enganar,
Vamos fazer um trato limpamente. E os dois diziam sim, e davam as mãos, e fechavam o trato. E eu estava parada do lado deles, eu os ouvia, eu os via, eu me aproximava da família, e eles não me viam, eles não me ouviam, eles não sabiam que eu estava ali. Eu estive de família em família, estando ao lado deles para ouvir, eles todos faziam tratos. Isso era o que eles faziam. Eu passava no meio deles, e eles não me viam. Então eu deixei a coberta que eu estava de lado, porque eles não me viam nem me ouviam, então eu poderia caminhar sem aquilo. E segui caminhando, e então eu vi duas famílias que vinham de direções opostas para se encontrar em um ponto. Eles se encontraram e fizeram um trato. E eles disseram: vamos fazer esse negócio, mas não vamos nos trair. Vamos falar e vamos fazer o trabalho limpamente, vamos falar com a verdade sempre. E o esposo e o outro esposo disseram sim, e se deram as mãos. Mas quando deram a volta, uma família traiu a outra família, e quando uma família enganou a outra família, eles se empurraram a um precipício. Eu vi um precipício muito grande e muito escuro, e a família se aproximou do precipício, e eu notei o empurrão que levaram até o precipício, e eu notei que eles faziam os tratos e seguiam se enganando, e cada vez que eles se enganavam e mentiam eram empurrados para o precipício. Se enganavam para adquirir mais dinheiro, para levar a maior parte, a cobiça do dinheiro, e cada vez que enganavam eles eram empurrados ao precipício, e assim cada vez as famílias eram mais empurradas e empurradas, e havia famílias mais próximas ao precipício, mas eles não viam o precipício, eles não viam a escuridão, eles somente eram empurrados com as esposas e com os filhos. Eles não notavam que quando eles mentiam para alguém, eles eram empurrados para mais perto do precipício. E havia alguns mais distante do precipício, mas havia outros que estavam mais perto do precipício. Esses eram os que mais mentiam, os que mais enganavam. Eu queria avisá-los, mas eles não me viam e não me ouviam. Mas eu podia ver tudo o que eles faziam. Eu sabia que eu não pertencia a este lugar. Eu disse: eu tenho que sair daqui, de onde eles se empurravam. Eu comecei a caminhar saindo daquele lugar, e de repente eu fui levada para um lugar mais abaixo. Eu sabia que era abaixo, mas eu não sabia onde era. Era um lugar muito mais abaixo. E aí eu pude ver. Tudo era a boca do inferno. Eu ali vi como a boca do inferno era tão grande, e eu me dei conta que eu estava no centro da terra. Eu dei conta que em cima, a terra estava sobre tudo isso. E eu via neste lugar, diferentes níveis. O primeiro nível estava rodeado de demônios. Aqueles demônios tinham o rosto de homem. Aqueles demônios eram como homens. Eles corriam guardando esse poço, eles estavam rindo e zombando. Diziam obscenidades. Dali saía uma fumaça fervendo em alta temperatura. Se alguém se aproximasse dessa fumaça, essa fumaça poderia desintegrar alguém. E me levaram a um nível mais abaixo. Era circular a boca do inferno e rodeado de demônios com o rosto de homem. Mas tinham um semblante completamente diferente. Eles tinham algo em suas mãos, e eles conversavam uns com os outros. Se divertiam, diziam coisas feias, palavras obscenas, maldições feias. Eu fui tomada e levada a um nível mais abaixo, e embaixo havia mais terra e era mais quente, e eu me aproximava mais do buraco. E eu sabia, aquele que caía nesse poço não poderia sair jamais. E embaixo havia mais demônios. Esses demônios eram como o homem, mas não aparentavam ser homens.
Eles já tinham uma forma como de robô, uma forma feia. Eles tinham em suas mãos pontas de ferro, eles falavam entre si e causavam muito temor porque eram muito fortes, eram muito ferozes, era algo fora do normal. Eu senti tanto medo. Eu olhava para a boca do inferno, mas não conseguia ver dentro, porque a fumaça quente que saía era densa. E eu comecei a ver um homem que estava sobre a terra, e ele morreu na terra, e ele começou a cair naquele lugar, e passou por onde eu estava, e se foi para o meio do poço. Então os demônios que estavam ao redor zombavam dele, os demônios acusavam ele. E os demônios que estavam abaixo tinham pontas de ferro, eles repartiam essas pontas de ferro entre todos, eles riam e zombavam e atiravam as pontas de ferro nas pessoas que caíam. As pessoas que caíam eram paradas, e a metade delas ficava para fora do poço, e os demônios pegavam as pontas de ferro e atiravam nos seres humanos e os transpassavam os corpos. E doía e sangravam, e eles pediam piedade, eles pediam clemência, eles pediam perdão, eles diziam: me perdoa, Senhor. Caía as pontas neles, os demônios zombavam, e as pessoas caíam no abismo. Eu via isso, aqueles homens estavam caindo, e do abismo eles não poderiam sair. Eu tinha muito medo daqueles demônios. Por onde eu caminhava, eles não podiam me ver e nem escutar, mas eu tinha muito medo porque eles eram muito ferozes, era algo fora do normal. E eu dizia: Senhor, eu tenho que sair daqui. Mas minha mente estava centrada no que estava ao meu redor, no que eu estava vendo, eu não estava pensando mais nada. E eu comecei a olhar para cima, e eu vi que uma mulher morreu na terra, uma mulher branca. Essa mulher morreu doente, eu vi que esta mulher vinha voando. Eu via muitos passarem por este lugar, e serem zombados e irem para o precipício. Eu via que esta mulher vinha caindo, eu vi suas pernas, e eram brancas, e eram conhecidas, e eu olhei para ver quem era, porque eu sabia que conhecia essas pernas, e quando aquela mulher ia passando, eu vi seu rosto, eu vi que era Magali Gutierrez. Ela era membro de minha igreja. Eu comecei a pedir piedade, eu comecei a chamar Jesus. Eu disse: Jesus, ela é cristã. Ela é de minha igreja. Jesus, ela te aceitou, ela é cristã. Ela não. Senhor, ela não pertence aqui. E o Senhor não me ouvia, nada ali poderia ajudar. Naquele lugar quente, eu gritava e clamava, e de repente eu ouvi uma voz que me falou: este lugar pertence a ela. E eu disse: por que, Senhor? Ela é uma cristã. E o Senhor me disse: escrito está, o que Deus uniu, não separe o homem. E ela, quando estava na terra, casou com um homem que não pertencia a ela. Esse homem era de outra mulher, e ela se casou com ele cometendo adultério toda a sua vida. Eu fiquei calada depois de ouvir aquela voz. E ela passou diretamente pelo poço ao inferno. E eu disse: Senhor, eu quero sair daqui. Eu não quero estar aqui neste lugar. Esse lugar me atormentava, e eu tinha muito medo dos demônios. Aquele lugar não é um lugar para se estar ou para contemplar nada. Os que estão ali querem sair o mais rápido possível. Essa irmã todavia vive, ela está nesta terra. Não está morta. Eu também vi um homem, que todavia vive, ele também está nesta terra. E ele é pastor, e eu o vi quando ele morreu na terra, e quando ele chegou a este lugar, e quando ele chegou naquela fossa que seu corpo se deteve, e ficou parte para fora do poço, ele levantou seus braços, e levantou seu rosto e apertou seus punhos. Ele conhecia a palavra de Deus,
Ele sabia que este lugar pertencia a ele, pelo pecado que ele estava praticando na terra. Ele é pastor e está vivo. Eu somente queria sair daquele lugar. Eu via os restos que na terra não se vê, o resto de horror, o resto de dor que na terra não se vê. Isso era o que eu via naquelas pessoas que iam passando, como este pastor. Eu vinha caminhando voltando para o primeiro nível onde estavam os demônios. Eu pensava que eu poderia sair dali caminhando. Eu sinceramente não entendia o que estava acontecendo. Eu não sabia que o Senhor havia me levado em espírito. E de repente eu vi que vinha voando um homem. E quando eu olhei, era meu papai, e eu corri novamente para baixo, e havia um limite até onde eu poderia chegar. Eu não podia entrar além dali. Meus pés não se moviam. E quando eu vi que era meu pai que vinha, eu reclamei ao Senhor, e gritei: Senhor, ele é meu pai. Senhor, ele não, porque ele é cristão. Ele é da minha igreja. Ele é meu pai e eu sou sua pastora. Eu chorava, gritava e suplicava, para que ele não caísse neste lugar. E a voz saiu novamente, e disse: ele era casado na terra, e ele deixou sua esposa, se divorciou e se casou com outra mulher, cometendo adultério em toda a sua vida. E escrito está: o que Deus uniu não separe o homem. Meu pai ainda vive com outra mulher que ele casou. Minha mãe ainda vive. Eu naquele lugar estava em desespero. Eu queria correr daquele lugar, queria sair correndo daquele lugar. Muito desesperada queria sair dali. E comecei a caminhar para cima e vi na terra uma velhinha morrer. Eu vi essa velhinha andando na terra com uma bengala, e de repente ela caiu morta na terra, e eu corri para baixo, e perguntei: quem é essa velhinha que morreu? Eu não a conheci porque ela estava muito velhinha. E então quando ela caiu no piso, do corpo dela se levantou outra mulher, a mesma mulher, com a diferença de que o corpo que se levantou se rejuvenesceu. Era como uma mulher de 45 ou 49 anos, muito mais jovem. E quando eu a vi, a reconheci, e eu vi que era minha mãe, que havia morrido na terra. E foi como um vento na terra, e ela começou a cair e começou a descer, e eu comecei a clamar mais forte. Então eu cheguei até onde eu poderia chegar. A partir daí meus pés não se moviam. E eu clamava ao Senhor: Senhor, ela é minha mãe, ela te ama, ela é cristã. Mas ele não me respondia, e eu seguia pedindo, seguia suplicando. Então a voz voltava a falar comigo e me disse: ela era casada na terra. Ela se divorciou fazendo o mesmo que seu esposo. Se casou com outro homem, vivendo com ele em adultério toda a sua vida. Esse é o lugar que pertence a ela, porque escrito está: o que Deus uniu, não separe o homem. E ela ia passando, e eu sabia que o Senhor estava falando do Evangelho de Mateus. Minha mãe disse: tenha piedade e clemência de mim, me dê a oportunidade de me despedir de minha filha. Eu somente quero me despedir dela. Eu só quero dar um beijo em minha filha, antes de ir. Ela só se lembrava de mim. Ela tem 7 filhos, mas ela se lembrava de mim porque eu tinha pregado a palavra para ela. Ela sabia que eu havia insistido com a palavra. Ela se agarrava às paredes como gato, ela queria subir pelas paredes, mas nada que cair neste lugar pode sair. Por isso tem demônios guardando este lugar. Ela parou em uma porta, por onde os demônios entravam e saiam, porque no poço só entravam aqueles que morriam na terra em pecado. E do lado havia uma porta, e dentro dessa porta somente havia fogo. Por essa porta entravam demônios e saíam.
Eles entravam aí e davam ordens uns aos outros. Quando ela caiu, ficou me olhando e disse: somente quero dar um beijo. Eu clamei ao Senhor que queria sair dali. Eu não podia caminhar para cima. Eu estava debilitada. E eu disse ao Senhor: somente me tire daqui, Senhor. Eu quero sair daqui. E o Senhor tomou minha alma e a devolveu ao corpo. Eu abri os olhos e estava assustada e tremendo. E disse: Senhor, o que tu queres de mim? E o Senhor me disse: vá à tua mãe e diga a ela o que eu te mostrei agora. Diga para ela o que você viu. Leve esta mensagem a ela. Se prepare para levar essa mensagem a outras igrejas onde te permitirem entrar. Então amanheceu, e eu subi a montanha para estar com o Senhor. Mas eu não pude dizer nada, porque havia muito medo dentro de mim. Isso se congelou dentro de mim, porque isso não é igual pregar a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que estamos na verdade, porque sabemos ler, porque conhecemos a palavra. Depois de 7 meses, a esposa de meu pai, Magali Gonzalez, estava no hospital. Ela estava operada, e me chamaram e me disseram que ela estava no hospital. Eu tive mais medo. Eu me recordei do que Deus tinha me ensinado. Eu comecei a tremer. Eu comecei a chorar e disse ao Senhor: Senhor, eu não pude falar, eu não pude dizer nada a ela, porque tu não me enviou a ela. E não é justo ela sendo membro de minha igreja eu não dizer a ela, para que ela se arrependa e conserte suas coisas, e possa ir com o Senhor. E eu ia dirigindo pelas ruas, e eu disse: Senhor, eu não sei como, mas agora eu irei falar para ela. E eu fui ao hospital onde ela estava, e meu papai não estava ali. Só estava ela. Eu fui e falei para ela o que eu havia visto, e ela disse no final: então o que eu tenho que fazer? E eu lhe disse: eu sei que você ama meu pai, e que meu pai ama você, mas você tem que se divorciar e amar-se como irmãos em Cristo Jesus. E não mais como casados, porque o Senhor me disse que você não é a esposa dele, mas a esposa é minha mãe. Eu vi como você e ele, e minha mãe, iam para o inferno, porque minha mãe também está casada com outro homem, depois que se divorciou com meu pai. Ela disse: eu posso fazer, mas seu pai não vai querer. E eu lhe disse: sua salvação não depende de meu pai, depende de sua decisão. É você que tem que tomar a decisão, e não ele. Tomando você a decisão, você irá salvar você, e também a ele. Desde o dia que eu disse a ela isso, ela não foi mais à igreja. Ela não regressou à igreja no seguinte dia, e eu contei a meu pai. Meu pai veio a meu trabalho, e aqui contei a ele. E ele me disse: o Senhor tem mandado você dar uma mensagem a mim? E eu lhe disse: sim. O Senhor me mandou. Na verdade, o Senhor me mandou também para minha mãe, e também vou levar para outras igrejas. Vocês têm que fazer algo para salvar suas vidas. Os 3 e o pastor que eu vi descendo, eles vivem, e o Senhor mandou uma mensagem para eles, que eles se arrependam de seu mal, e restituam o que roubaram, para que eles sejam salvos. Não somente se arrependerem e seguir no pecado, mas restituir o que temos roubado. Porque o inferno não é nada fácil. Depois de 1 ano eu viajei para Salvador e levei para minha mãe a mensagem. Minha mãe frequenta a igreja, e acredita que é cristã, vivendo com outro homem que também se divorciou de outra mulher que era cristã. E este pastor em Salvador, que os casou. Eu disse a ela e ela me respondeu: eu sei, filha, se eu morrer eu sei que vou para o inferno, porque eu sei que estou em adultério. E eu disse: eu pensei que você estava inocente. E ela disse: não, eu sei.
Eu sei que se quiser me salvar eu tenho que deixar ele. Me cortou a respiração que eu estava sabendo que ela era rebelde e não queria obedecer. E assim eu a deixei. Irmãos, eu preparei um seminário de 8 horas na igreja, e eu entreguei à igreja o que eu estou dizendo a vocês. Com bases bíblicas, a Bíblia testifica o que eu estou falando. Eu nunca disse isso em outras igrejas, só quando fui convidada para pregar nas igrejas, porque cada vez que eu falo disso, é como se eu estivesse vivendo novamente. Chega a mim esta tristeza, de tudo o que eu vi. Eu estava rogando ao Senhor para que minha mãe se divorciasse deste homem, e consertasse sua vida e se salvasse. Eu estava também rogando ao Senhor para que meu pai e Magali consertassem suas vidas, e se salvem. Irmãos, no inferno não há inimigos, só há um desejo de sair, um arrependimento genuíno, mas de nada serve ali. É tarde, e eu quero concluir lendo a porção bíblica que o Senhor me deu. O Senhor me disse 3 vezes neste lugar. Mateus 19, vou ler desde o versículo 5 adiante. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Isso foi o que o Senhor me disse. O que Deus ajuntou não separe o homem, e você sabe que em Gálatas 3:15 fala bem claro. Quando 2 pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Amados irmãos, isso se trata de matrimônio. Isso se trata do engano, do pecado, da mentira, da falsidade, da impiedade, de roubar o que não é nosso. Isso se trata de matrimônio. O matrimônio é uma instituição que Deus instituiu uma família, um homem, uma mulher, e filhos. E quando o Senhor fez a mulher estava pensando na felicidade do homem, estava pensando na felicidade do matrimônio, em que eles serão um, e serão felizes. Disse o Senhor está falando, porque Deus olhou e não encontrou um par para o homem. Então ele disse, façamos uma companheira, e fez uma mulher de sua costela do homem, para que ele fosse feliz, para que houvesse harmonia. O matrimônio é algo muito sagrado, que Deus constituiu, e o homem não pode quebrar o matrimônio, o homem não pode divorciar de sua mulher, a mulher não pode divorciar de seu homem, eles devem se perdoar e praticar o amor, amando-se, e amando a Deus. Irmãos, vou falar algo mais. Meu pai e minha mãe não se casaram em uma igreja cristã. Meu pai e minha mãe se casaram em uma igreja católica. Não há acepção. O pacto não depende de religião. O pacto não é com o pastor que os casou. O pacto é entre o homem e a mulher. Não importa onde se casou, e nem a religião onde você se casou. Não importa se você era ou não era cristão. O pacto que você fez não pode ser desfeito. O pacto que você fez com sua esposa ou com seu esposo, você não pode quebrantar. Somente se houver sangue. Somente se um dos dois morrer. Não importa onde você se casou, você fez um pacto com sua esposa. Independentemente se você estava bem ou mal com o Senhor. Se estava em pecado, ou estava em uma igreja que você crê que é verdadeira, ou não é verdadeira. Você fez um pacto, e você tem que sustentar esse pacto. Porque se você fizer o que fizeram meus pais, você poderá ir para o inferno, igualmente como eles. O Senhor me disse claramente, quando meus pais se casaram, não eram cristãos, nem conheciam a palavra de Deus.
Eram católicos e se casaram em uma igreja católica. Quando você se casa com uma pessoa, o divórcio não existe, irmãos. E se você se divorciar, deve ficar só, para que você sirva o Senhor. Vou ler uma palavra para você, depois disso vou terminar. Jeremias 31, do 31 ao 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor nos fala aqui que vai fazer um pacto com nós com o Espírito, e Ele colocará o Espírito dele dentro de você, e fará um pacto novo com você. Isso não quer dizer que você pode divorciar de sua esposa e fazer outro pacto, invalidando o primeiro, porque um segundo pacto, uma segunda núpcia, não invalida seu primeiro pacto diante de Deus. O pacto persiste até que a morte os separe. Você não pode ter dois pactos, o segundo pacto é inválido. O primeiro pacto está vigente diante de Deus. Se você está divorciado, é melhor que você volte e perdoe a sua mulher, porque o Senhor não aceita sua oferta quando você trouxer ao santuário. Se você sabe que você tem feito algo a teu irmão, deixa a tua oferta no santuário e vai pedir perdão, e regresse, então ofereça a oferta que o Senhor irá receber, isto quando você está divorciado de tua esposa e casado com outra, pensando tu que está bem, quando na realidade está em adultério, a sua oferta não é recebida. Há muitos pastores que aceitam isso, há muitos pastores que divorciaram de suas esposas e voltam a casar. Esse novo matrimônio não existe diante de Deus, somente o primeiro. Esse novo matrimônio é adultério, e uma pessoa que casou novamente, não pode ir diante de Deus e pedir perdão, e seguir no pecado. A pessoa tem que consertar seu pecado, restituir, trazer a paz para os filhos que tem deixado. Você tem que se consertar para que se salve. Eu disse a todos o que Deus me disse, e contei diante de Deus a todos aqueles que têm escutado. Eu vou levar este testemunho onde me convidarem. Assim o Senhor me mandou fazer, e assim eu vou fazer. Amados irmãos, eu os amo no amor de Cristo Jesus, e que a paz de Deus seja com todos vocês. Espero ter ajudado, espero que isso tenha mudado sua vida, e se você estava pensando em divorciar-se, não se divorcie mais. Se você estava pensando em casar novamente, depois de ter deixado sua primeira esposa, não se case novamente. Mais vale sua salvação. Salve sua alma e salve aquela pessoa que você estava pensando em casar com ela. Deus te abençoe e te dê a sabedoria, a graça, o amor e fortaleza. Bênçãos. Amém.